Que a tua presença mais uma vez controle toda a atmosfera neste lugar. Se há pessoas aqui desesperadas, abatidas, sobrecarregadas, cansadas, aflitas, toca em suas vidas, fale aos seus corações, levante-as, fortaleça-as e as abençoe, e que tudo seja para a tua glória e honra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, feche os olhos e cante, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, cante. Os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro, uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre, e os anjos clamam, Santo. Cante para Deus toda a criação, Santo, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro, uma canção. Aquele que é livre, leva o seu nome, cante ao Cordeiro, uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Teu povo canta, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo, Santo para sempre. Olha, assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este privilégio, Senhor, de podermos te buscar, de estarmos aqui, podermos envolver o nosso espírito, a nossa vida com a tua presença. Perdoa os nossos pecados, limpa, Senhor, o nosso coração, nossa consciência, e nos dê condições de buscá-lo de toda a nossa alma, de coração, para que o Espírito Santo nos abençoe. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem. Amém. Amém. Só para lembrar, só um pouquinho, Sidney.
Só para lembrar, tá fácil aí, pastor? Deus me deu uma direção para escrever mais um livro. Esse livro se chama Proteja o Teu Coração. Não é o coração físico, né? É o coração espiritual. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não está falando do coração físico, mas espiritual, que dele procedem as fontes de vida. Então, baseado nisso, Deus me deu a direção e a inspiração para escrever esse livro. E nele nós tratamos ali, falamos sobre males que afetam o coração espiritual: orgulho, avareza, inveja, mágoa, falsidade. Tem uma série de assuntos que falam dos males que afetam o coração espiritual, e virtudes: humildade, confiança, fidelidade, enfim, uma série de virtudes. É um livro de 252 páginas, um livro bem grosso, não porque eu escrevi, mas esse eu considero o melhor livro dentre os que eu já escrevi. No dia, ele já está sendo produzido lá na gráfica. No dia 14 a gente pretende lançar o livro na igreja. Vamos ver se no Rio de Janeiro antes, aqui, enfim, mas no dia 14 de dezembro a gente já vai ter o livro aqui à disposição para quem quiser comprar. Terminando a reunião, quem quiser, eu vou autografar o livro, terminar uns 20 minutos mais cedo. Então, um livro que vai abençoar muita gente, tá bom? Vai abençoar muita gente. Depois a gente vai divulgando mais, tá? Camila, quer falar hoje? Hoje, por favor, pode acender. Vamos ouvir aqui se o Tiago quiser vir também não tem problema. Vamos ouvir aqui o testemunho da Camila. Camila, membro aqui durante muitos anos. Casou 2 anos, Camila? Casou há 2 anos com o Tiago, que já era de uma outra denominação. Ela o acompanhou, mas de vez em quando vem aqui e ela vai falar um pouquinho. Tudo bem? Um abraço, graças a Deus, né? Tudo bem, Tiago? Vamos lá. Camila, tem algum microfone livre aí para ela? Não tem? Disponível o seu aqui sem fio? Está funcionando? Não alcança? Por favor, Camila passou por uma situação muito difícil e ela quer dar o testemunho dela, agradecer a Deus, é uma maneira também de agradecer. Vamos lá, Camila. Bom dia a todos, a graça e a paz. Tá bom? Eu passei por um momento muito difícil, há 3 anos atrás. Eu fui diagnosticada com um tumor, né? Tive um câncer no ovário, nos 2 ovários. E foi um momento muito difícil. Eu passei por uma cirurgia complicadíssima. Depois eu fiz um longo tratamento de quimioterapia, perdi todos os cabelos, fiquei muito debilitada, muito fraca, não conseguia trabalhar, fiquei acho que 2 meses em casa. Eu tinha acabado de ser chamada num concurso público, não pude assumir e achei que perderia a minha vaga. Enfim, vim aqui, conversei com o bispo, pedi oração, nós lutamos em oração, a minha família, o bispo, a igreja, né, os familiares do bispo. E em todos os momentos o Senhor colocou a mão. Desde o início do meu diagnóstico, que foi algo assim surpreendente, porque eu não tive sintomas nenhum, eu estava vivendo a minha vida normal, e o meu marido, eu senti uma cólica, e aí o Tiago falou assim para mim: larga tudo e vai no médico. Eu falei, mas eu não tenho nada. Larga tudo e vai no médico. Então ele foi usado por Deus para ser firme comigo naquele momento, porque a gente vai vivendo a nossa vida, trabalhando, cuidando da casa, da família, os afazeres vão ocupando e a gente vai se deixando de lado, né? Acaba adiando uma consulta médica, acaba adiando um exame. Então, naquele momento, ele foi usado por Deus e eu marquei uma consulta, logo na semana já consegui. E se eu demorasse mais um pouco, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Porque já estava bem grave. E aí Deus colocou a mão. O primeiro médico que eu fui tentar marcar não conseguia.
não tinha horário, foi tudo enrolado. Depois eu fui num outro médico, né, sempre olhando, pedindo direção, fui num outro médico e as portas se abriram. Ele já marcou a consulta, pediu os exames, fiz exame de sangue, fiz exame de imagem. Resumindo, em 15 dias eu já estava operando. Fiz a cirurgia, retirei os ovários, né? E aí, depois disso, foi quase 2 meses de recuperação. E depois disso, 6 meses de quimioterapia, que foram um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu me recuperei, voltei a trabalhar e voltei a viver a vida normal, naquela loucura, naquela correria, trabalhando o dia todo, não dando importância devida à atividade física, à alimentação, porque o câncer ele é uma doença multifatorial. Envolve a alimentação, a atividade física, o estresse emocional. E a gente, né, eu digo assim, não generalizando, mas a maioria das pessoas, elas não ligam para isso. Elas vão estar preocupadas em trabalhar, pagar conta e fazer o básico ali. Esquece uma atividade física, não se preocupa com a alimentação, só come muito aquele ultraprocessado, né, aqueles alimentos, vive sob estresse, porque a gente vive sob um estresse, né, no trabalho, na família, enfim. E aí o que aconteceu? Eu estava ali vivendo a minha vida, né, sempre buscando ao Senhor. E no começo desse ano eu tive a péssima notícia que eu estava com tumor novamente. O tumor o tumor primário que foi no ovário, eu já não tenho mais os ovários, mas aí eu estava com metástase, uma metástase no meu ureter direito e na minha veia ilíaca direita. A veia ilíaca é uma veia próxima à virilha ali, uma das veias principais. A minha perna inchou. Eu estava trabalhando a perna inchada, eu achei que fosse uma trombose. Fui no médico, o médico falou, você está com uma trombose. Começa a tomar o anticoagulante e vida normal. Só que não passava. Foi indo, deu 1 mês mais ou menos, né? A minha perna inchada e eu bem nervosa, bem preocupada, porque o médico que eu gostaria de ir estava de férias, eu não pude ir nele, aí eu fui com outro médico que me deu o diagnóstico errado. Aí, quando esse outro médico retornou, consegui marcar a consulta, ele me pediu um outro exame, e nesse exame constatou, né? Porque, assim, todos nós temos células cancerígenas no nosso organismo. E aí, delas se desenvolver ou não, vai de multifatores, estilo de vida, hereditariedade, entre outros. Aí a pessoa que já teve a doença, ela tem que tomar o cuidado redobrado. Ela tem que cuidar da alimentação, atividade física. E eu acabei não me atentando a isso, porque, na verdade, para mim foi uma surpresa. Eu achei que nunca mais poderia acontecer. Eu fui pega de surpresa, e aí eu levei um chacoalhão. Ok. Fui novamente ao meu médico, eu faço acompanhamento. Ele falou, nós vamos recomeçar o tratamento. E aí, assim, todo aquele psicológico, né? Eu falei, vou perder o cabelo de novo, vou ficar sem trabalhar, enfim, vim aqui, já estava na igreja do meu marido, né? Mas eu vim aqui, falei com o bispo, né? Com os familiares, pedindo ajuda em oração, pedindo orientações, e as coisas aconteceram de uma maneira assim surpreendente. O Senhor colocou a mão e fez um milagre na minha vida novamente, tá, irmãos? Eu estou para testemunhar aqui hoje que eu não tenho mais tumor nenhum. Tá? Essa semana eu refiz os exames, eu fiz 6 meses de quimioterapia, eu não parei de trabalhar, eu trabalhei todos os dias, eu só não trabalhava no dia que eu fazia quimioterapia, porque a gente fica debilitado, você perde o apetite, você fica com uma fraqueza, existe até uma fraqueza que chama fraqueza oncológica, que é quando você está fazendo tratamento. Então, na semana que eu estava aquela semana em casa, às vezes 4 ou 5 dias, depois eu me recuperava e bola para frente. E eu sempre fui uma pessoa mais fechada, mais discreta, então poucas pessoas sabiam. No meu trabalho, só a minha chefia imediata que sabia. Eu não ficava falando. E ninguém nunca olhou para mim assim como uma pessoa doente, como uma pessoa em tratamento oncológico. Até nisso eu vejo a mão do Senhor. Pela medicina, o meu médico, porque eu faço acompanhamento com 2 médicos, um é o oncologista
e o outro é o cirurgião oncológico. O cirurgião oncológico, quando eu fui lá e levei os exames, ele falou assim, ó, atestado médico por tempo indeterminado. Você não vai trabalhar enquanto não passar isso. Eu fiquei assim, né, triste, mas não falei nada, fui para casa. Aí eu fui no oncologista, ele me passou o plano da quimioterapia e não falou nada de me afastar. Aí eu conversei com o bispo, conversei com meu marido, nós oramos e eu decidi que eu iria trabalhar. Eu falei, eu não quero ficar em casa. E não é por dinheiro, porque eu continuaria recebendo, mas é pela minha cabeça. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu me sinto muito bem. E eu ficar em casa ali, entre aspas, curtindo a doença, não seria algo bom para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então eu sei que os dias iriam passar mais devagar, enfim. O médico falou assim, você vai começar pela quimioterapia. Depois da quimioterapia, conforme o resultado, a gente vai ver o que vai fazer. Porque um dos tumores era inoperável, ele falou para mim. Falei, ok. Orando, confiando em Deus, fiz todo o tratamento, trabalhando. Semana passada, depois de 30 dias da última sessão de quimioterapia, eu fui refazer os exames, estava inclusive até muito ansiosa. Tinha marcado, mas meio que adiando, assim. Porque a gente é humano, a gente vive na fé, mas a batalha na mente. E eu estava assim, a minha vida está nas mãos do Senhor, Ele vai fazer o que Ele quiser, né? Se chegou a minha hora, amém. Se não chegou, Ele vai me curar. Se eu tiver que passar por cirurgia, amém. Só que a gente é humano, a gente sente as fraquezas e a batalha na mente. A gente não desiste, mas a gente sente. Aí eu fui, assim, né, com muita ansiedade e fé ao mesmo tempo, fiz os exames e aquela angústia assim para ver os resultados, o exame de sangue, o exame de imagem. Aí nós pegamos o exame, o Tiago buscou para mim o exame de imagem, aí em casa nós abrimos o exame, lemos, né, porque a consulta era só na outra semana, o médico não tinha horário. E aí com base no nosso CRM, a gente viu que não tinha mais nada. E aí eu estava assim, naquele misto de ansiedade e tal. Eu falei assim, eu preciso ouvir do médico, eu quero ouvir do médico, porque eu orei e pedi para Deus, eu vou ouvir isso do médico. E eu ouvi do médico, o médico falou, não tem mais nada. O tratamento está encerrado, a gente vai fazer um acompanhamento e vida normal, vida que segue. Então, eu estou aqui para testemunhar que, mais uma vez, o Senhor agiu na minha vida, Ele me salvou, Ele colocou as mãos, porque quando a gente recebe um diagnóstico desse, é como se, igual fala aquela música, que o mar submergiu e você afogou. Só que no pior momento, o Senhor colocou a mão e Ele me tirou, Ele me trouxe à tona para respirar. Então, eu estava no mar, na tribulação, só que a minha cabeça estava para fora e eu estava respirando, porque a mão do Senhor estava me sustentando. E aquilo que parecia impossível, Deus provou que era possível. Então, eu agradeço as orações, agradeço todo o apoio que eu tive aqui, as orações do bispo e de toda a família que se dedicaram, sempre orando, mandando mensagem, me ligando, perguntando, dando todo o suporte espiritual e emocional, porque a gente precisa, né, do suporte médico, do suporte emocional e do suporte espiritual. Então, assim, não tenho palavras para agradecer. E você que está passando por uma situação igual ou parecida, creia que assim como Deus fez um milagre na minha vida e eu estou aqui e não caiu um fio de cabelo meu, na verdade, Deus me deu o dobro de cabelo do que eu tinha antes. Eu fiz mais 6 meses de quimioterapia e não caiu o meu cabelo. E esse foi mais um milagre. Ele pode fazer na sua vida. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Deixa eu abençoá-los aqui, por favor. Estendo as mãos, Senhor Deus e Pai, te agradecemos muito pelo que o Senhor fez na vida da Camila e que o testemunho dela sirva para glorificá-lo e abençoar tantas outras pessoas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus, Camila. Graças a Deus. Agora eu posso tirar o seu nome da sua foto da Bíblia. Pode tirar. Posso tirar, né? Graças a Deus. Vamos, abra sua Bíblia. Deixa eu me dar uma orientação.
para a gente depois fazer uma oração, como eu havia anunciado, antes da gente buscar a presença de Deus, uma oração por quem precisa de uma grande resposta. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 1. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és que me guia, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, cante o mar, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. sobre as Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, o meu louvor. e o meu louvor. Novamente, se o mar me submergir a tua mão, se o mar me submergir a Tua mão cante, me traz à tona me traz à tona, e me faz andar sobre as águas. sobre as águas. Cante para Deus, tu és o Deus da minha salvação. Tu És o Deus da minha salvação. És o meu dono, és o meu dono, minha canção, minha canção, meu louvor. e o meu louvor. Graças a Deus. Eu brinquei com a Camila, eu falei, ô Camila, posso tirar a sua foto da Bíblia agora, né? Porque em alguns casos eu faço esse propósito com Deus. Às vezes a pessoa nem sabe, ela sabia. Eu pego uma foto, subo aqui no altar e vamos em frente na oração. Agora está tranquilo, graças a Deus. Eu queria ler, antes de ler aqui, 1 Samuel, capítulo 1. A história, praticamente, todos conhecem a história de Ana. Ana foi uma grande mulher de Deus. Eu vou ler já, só para você entender, né? E ela viveu durante um período na vida uma situação que provocou muito sofrimento, porque Ana era estéril. Ela não podia ter filhos. Naquela época, passado, uma mulher estéril, ela só iria gerar um filho se Deus fizesse um milagre, né? De uns anos para cá, um casal estéril, seja a mulher, seja o marido, ou seja os dois, muitas das vezes nem sempre funciona. Muitas das vezes se faz um tratamento e a mulher que não podia gerar filhos, ela gera filhos. O homem que não podia gerar filhos, ele, às vezes, com um tratamento se resolve. Nem sempre resolve, mas às vezes resolve. Naquela época, não. Uma mulher estéril, ela precisava de um milagre. Deus tinha que fazer um milagre. E a mulher estéril, naquela época, ela sofria muito. Por quê? Porque a sociedade considerava a mulher estéril como uma mulher sem valor. Então você não pode gerar filhos. Então você é uma mulher sem valor. Você não tem muita importância. Era assim que funcionava. Além disso, nem todos fizeram isso. E isso não vinha de Deus, mas questão de cultura. Muitas das vezes o marido
de uma mulher estéril, o que ele fazia? Ele passava a ter outra mulher, ele continuava com a esposa dele, e ele arrumava uma outra mulher para gerar filhos com a outra mulher, e muitas das vezes ele trazia esta mulher para dentro de casa. Então ele tinha, alguns casos não, mas em muitos casos ele trazia a outra mulher para dentro da casa. E a mulher estéril, a esposa, ela tinha que suportar isso. Isso não era uma coisa que Deus estabeleceu. Deus não concordava com isso, não estabeleceu isso. Era uma coisa de cultura, né? E Ana, o que aconteceu? Ela sofreu muito, porque o marido dela, embora diz a Bíblia que ele a amava, mas ele passou a coabitar com uma outra mulher. E aquela outra mulher lhe gerou filhos. E além de gerar filhos, aquela mulher, ela atribulava, humilhava, ela fazia com que Ana sofresse muito, porque ela vivia naquela situação, como quem diz: eu dei filhos a ele, você não deu. Ela gemia. Então ela passou a viver diante de uma grande adversidade e uma impossibilidade. Não era apenas uma adversidade, era uma impossibilidade. Mas o que ela fez? Ela viveu a fé, ela exercitou a fé. Então Deus, ele permite, né? Não é tudo que Deus provoca ou causa, mas não acontece nada sem a permissão de Deus. No caso de Ana, não. O próprio Deus a impediu por um tempo de ter filhos. Então, na vida das pessoas incrédulas, Deus permite impossibilidades, adversidades, aflições. A pessoa está lá, não conhece a Deus. Ele permite que o ser humano se depare com impossibilidades, adversidades, situações que ele não consegue resolver. Por quê? Porque ali é uma chance que Deus, inclusive, está dando para aquela pessoa de se voltar para Ele. Os deuses que eu tenho não me ajudaram. E gente cheia de deuses, ídolos. Tem gente que confia no dinheiro, muitas das vezes se vê numa situação que com todo o dinheiro que tem, não resolve. Muitas das vezes a pessoa tem uma posição considerada alta na sociedade, às vezes com toda a posição que ela tem, com a formação intelectual que ela tem, Deus permite que o ser humano se veja diante de situações que ele diz: nada resolve, nada do que eu posso usar está funcionando, nem os deuses que eu creio, porque muita gente crê em deuses por aí. Então, quando o incrédulo ele se depara com uma situação assim, é uma oportunidade também que Deus está dando para a pessoa dizer: eu vou me voltar para Deus, porque tudo que eu tinha e podia usar para me ajudar, não pôde me ajudar. Aquela adversidade, aquela impossibilidade, ela se torna uma oportunidade para que a pessoa se volte para Deus e para que ela também entenda que nós temos limitações. Muito bem. Na vida do cristão, aquele que já tem a fé em Jesus, Deus também permite adversidades, aflições, Ele permite também impossibilidades. Por que, às vezes, o cristão pergunta: por que, se eu já tenho a minha fé em Deus, na palavra de Deus, já estou seguindo Jesus, por que Deus permitiu uma impossibilidade ou uma grande adversidade na minha vida, ou uma situação que está me afligindo? O que Ele permitiu? Será que Ele quer me destruir? Quer que eu seja derrotado, destruído? Será que Deus está contra mim? Não. Ele permite por vários motivos. Isso tem que ser entendido. Ele permite porque Ele precisa ver a nossa fé.
Ele permite porque Ele precisa ver a nossa confiança. Ele permite para que a gente manifeste a fé e a gente possa obter uma resposta importante e ter um testemunho maior que venha glorificá-lo e que venha nos abençoar e que sirva também de testemunho para outras pessoas. Ele permite adversidades, impossibilidades, para que a gente aprenda a desenvolver um caráter perseverante. Ora, mas quando as adversidades vêm, as aflições ou as impossibilidades, nós temos que ter aquilo que já falamos aqui domingo passado. Surgiu uma adversidade, surgiu uma impossibilidade, surgiu uma situação de aflições ou de aflição, é claro que é inteligente a gente olhar para a nossa vida. Como é que eu estou com Deus? Estou buscando, sendo fiel, honrando, colocando em primeiro lugar na minha vida? Está tudo bem com Deus? Tá, então não é uma situação que eu tenho que me arrepender, me humilhar, mudar o coração. Não é uma situação que Deus permitiu para me corrigir. Porque se for uma situação para me corrigir, eu tenho que me corrigir. Eu não estou obedecendo, não estou buscando a Deus, eu estou desprezando a Deus, eu estou sendo fiel a Deus. Então Deus permitiu aquilo ali para me corrigir, para que eu me volte realmente para Ele. Então o caminho é se arrepender, é se acertar, é se consertar. Mas a pessoa de repente diz: eu estou bem com Deus, eu estou buscando, eu estou obedecendo, eu o tenho colocado e mantido Ele, Deus, em primeiro lugar na minha vida, eu tenho sido fiel a Deus. Surgiu uma adversidade, surgiu uma impossibilidade, surgiu uma situação aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou usar a minha fé, porque daquela impossibilidade, adversidade que surgiu, aquilo pode se tornar uma oportunidade para alcançarmos uma resposta muito maior, para termos uma experiência muito maior na nossa fé, para termos um testemunho muito maior e, através do nosso testemunho, outras pessoas serem alcançadas. Então, eu vou ler aqui devagarzinho, para você ir absorvendo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, para você entender. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, era o marido de Ana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, de Zufé. Tinha ele, versículo 2, 2 mulheres. Então, nunca pense que Deus achou legal isso. Não. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, quer dizer, aquela outra mulher gerou com o marido de Ana 2 filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar. Ele não era um homem incrédulo, ele era um homem que tinha sua fé em Deus. Subia em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Amém? Então, olha um pouquinho para mim. Então, o problema de Ana não foi causado pelo diabo, não. Quem a impediu de gerar filhos por um tempo foi Deus. Porque Deus tinha um grande objetivo. Deus tinha um objetivo de trazer, através dela, alguém que se tornaria um grande profeta. Samuel foi um dos maiores profetas que houve, um dos maiores que houve. Então, por um tempo,
Deus não permitiu que ela pudesse gerar filhos. Por isso que diz a Bíblia que Deus, ele mesmo a deixou estéril. Muitas das vezes nos deparamos com impossibilidades, adversidades, situações que dão a impressão de que Deus parece que está contra nós, ou que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus não quer nos abençoar. Mas aí entra o seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus. Aí entra a necessidade do que falamos aqui domingo passado, do cristão, ele confiar de que Deus está no controle da vida dele, de que Deus está no controle, de que não é porque tem uma adversidade, uma impossibilidade, que significa que Deus o abandonou, está contra ele. Falamos isso aqui semana passada. Então, Ana, ela permaneceu estéril porque Deus a impediu de ter filhos. Aquilo não significava que Deus estava contra ela, que Deus queria vê-la derrotada, humilhada para o resto da vida. Não. Então, você é um cristão, está seguindo Jesus, está buscando a Deus de coração, o colocou acima de tudo, tem obedecido a palavra dele, tem sido fiel a ele, tem honrado a ele, agora surgiu na minha vida uma grande adversidade, ou surgiu uma impossibilidade, ou estou diante de uma impossibilidade. A primeira coisa que se deve fazer, olhar para a sua vida. Isso nós temos sempre que fazer. Como é que eu estou com Deus? Não, você fez um exame da sua vida com Deus, da sua maneira de viver com Deus e com as pessoas. Eu estou procurando, não sou perfeito, mas estou procurando fazer o que é agradável a Deus. Então surgiu uma impossibilidade, uma adversidade, eu não vou me derrotar, eu não vou me rebelar contra Deus, eu não vou me revoltar contra Deus, eu não vou me derrotar nem me rebelar. O que eu tenho que fazer? Eu vou agir a minha fé, eu vou viver a fé, eu vou exercitar a fé. E é preciso confiar que Deus está no controle de tudo, tudo. A Bíblia diz, tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse tudo tira fora o pecado, a vida de pecado. Ninguém pode pensar assim, eu vou viver em pecado e isso vai contribuir. Não, tira isso aí. O resto, surgiu adversidade, surgiram impossibilidades, surgiram situações de aflições. Olhei para a minha vida, estou obedecendo, buscando, honrando, sendo fiel a Deus, o colocando e o mantendo em primeiro lugar. Muito bem, então, o que eu vou fazer? Eu vou confiar que Deus está no controle de tudo. Eu vou confiar que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso não impede que eu exercite a minha fé. Isso não impede que eu lute. E o fato de Deus ter permitido uma impossibilidade, uma adversidade, não significa que Ele quer que eu fique com os braços cruzados, acomodado, parado, me derrotando ou me conformando com aquilo. Não, eu vou batalhar, eu vou exercitar a minha fé, sem me revoltar contra Deus, por causa da situação que estou vivendo. Eu vou exercitar a fé, eu vou viver a fé. Quer dizer, o cristão, ele tem que ter uma direção. O nosso objetivo maior não está relacionado a esse mundo. O nosso objetivo maior é vida eterna, entrar no reino dos céus. Lá não haverá lutas, aflições, sofrimento, doença, motivo de lágrima, de tristeza. Não haverá nada disso. As lutas existem aqui. Enquanto estamos aqui neste mundo, enfrentamos lutas, adversidades e aflições. Eu tenho que lutar. Eu preciso lutar. É necessário lutar. Então, não é porque Deus permitiu uma adversidade, uma aflição,
que ele quer que eu fique agora de braços cruzados e eu me conforme com tudo e me derrote, ou que eu venha me rebelar contra ele. Não. Eu tenho que tomar o caminho certo. O cristão tem que saber. Eu tenho que tomar o caminho certo. Você tem que saber lutar. Enquanto estamos aqui neste mundo, nós temos que saber lutar. Depois, vida eterna, não vamos precisar lutar. Vida eterna para desfrutar de tudo que Deus preparou no porvir. As lutas são aqui. Então, versículo 5, versículo 6. A sua rival, a Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto, a Bíblia deixa isso claro, o Senhor lhe havia cerrado a madre, tá certo? Então, a Bíblia, o Espírito Santo fez questão de mostrar que quem estava impedindo Ana de gerar filhos era o próprio Deus. Por um tempo ele a impediu de gerar filhos. Por quê? Porque ele tinha um plano, ele tinha um objetivo. Mas o fato dele ter a impedido por um tempo de gerar filhos não impediu que ela exercitasse a fé, não impediu que ela lutasse por um milagre, não a impediu que ela lutasse para alcançar um milagre. Versículo 7. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, a Penina, a irritava pelo que chorava e não comia, tá certo? Então, olha um pouquinho para mim. Então, Ana, estéril, não teve aquele prazer de gerar um filho, era desprezada pela sociedade, embora o marido a amava, ele arrumou outra mulher, gerou filhos com a outra, e a outra, para completar o negócio, a outra a provocava excessivamente. Então, por um período, como é que foi a vida de Ana? Chorava, não comia, estava gemendo. E, diz a Bíblia, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha um pouquinho para mim. Ele a amava, mas ela tinha na vida uma impossibilidade, uma situação que afligia. E o marido, o que ele fazia? Ele tentava consolar. Por que você chora? Como quem diz, esquece essa coisa, você não pode ter filhos, não pôde gerar filhos, mas esquece, olha, eu sou melhor do que 10 filhos e tal. Só que ela tinha uma guerra para vencer, ela tinha uma situação na vida que ela precisava vencer. Então, quando se tem situações, impossibilidades, ou se está diante de adversidades que a pessoa entende, eu preciso vencer, é necessário vencer. Não é que isso está em primeiro lugar na vida, não é que isso é mais importante do que Deus, mas tem situações que a pessoa precisa vencer. Não vai haver consolo suficiente, ela precisa vencer. É uma batalha. Então, tem gente vivendo assim, diante de situações que a pessoa fala, eu preciso vencer isso aqui. Isso aqui está me afligindo, isso aqui me faz sofrer, isso aqui me faz gemer, eu preciso vencer. Exercitar a fé, viver a fé, é o caminho mais importante, porque se são situações que você não pode resolver com sua capacidade, os outros não podem resolver, ninguém pode resolver, eu tenho que recorrer a quem vai resolver, a Deus. Se Deus quiser usar pessoas, outros meios, amém, graças a Deus, mas tem que existir, acima de tudo, uma fé. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Silo, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, levantou-se Ana, com amargura de alma, e orou ao Senhor.
e chorou abundantemente. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim. A gente tem que sempre separar. Existe o aspecto emocional, psicológico, tem um aspecto espiritual. Na hora difícil, no momento difícil, é natural que a emoção queira tomar conta, é natural que o psicológico da pessoa às vezes fica abalado. A gente ouviu o testemunho aqui da Camila, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu orientei, e oriento outras pessoas, às vezes em situação difícil, é uma adversidade que surgiu. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que vencer o medo. É o primeiro inimigo que vem, é o medo. O medo. Então, Ana, emocionalmente, estava gemendo. Não comia, chorava. Estava hoje, nesse dia aqui dentro do templo, amargurada de alma, mas o que ela fez? Ela conseguiu exercitar a fé, orou a Deus. Então, mesmo que a pessoa esteja gemendo emocionalmente, mesmo que a pessoa esteja psicologicamente atribulada ou meia que abalada diante de uma situação, você tem que conseguir colocar a fé acima de tudo. Porque a fé é um instrumento mais importante para que a gente consiga chamar a atenção de Deus. Sem a fé, ninguém consegue agradar a Deus. A fé é produzida no Espírito, no nosso Espírito, através da palavra de Deus. Então a fé, ela independe daquilo que a gente está sentindo, do que a gente está vendo. Ela é produzida no Espírito. Então, mesmo amargurada, mesmo gemendo, ela não deixou de viver a fé. Ela orou a Deus e fez um voto, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Olha um pouquinho, ela estava gemendo. Mas mesmo gemendo, ela conseguiu viver a fé, exercitar a fé. E fez um voto a Deus. E o voto que ela fez traz um ensinamento muito grande. Se o Senhor lembrar de mim, me der um filho varão, um menino, eu o darei. O que isso quer dizer? Eu quero vencer uma situação que me aflige, que me faz sofrer, que me atribula. Eu preciso vencer a minha batalha, mas o que eu estou buscando não é mais importante do que Deus. Não está acima de Deus. Se o Senhor me der um filho, eu o darei. Eu o darei por todos os dias da vida dele. Quer dizer, me dê um filho e eu vou colocar esse filho para servi-lo. Isso mostrou que o coração dela estava acima de tudo em quem? Deus. Ela não queria um filho para fazer dele um Deus. Ela não queria um filho para fazer dele um ídolo. Porque o coração dela estava em Deus. Então, além de exercitar a fé, é muito importante que cada um verifique o que está no coração em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar? É Deus? Às vezes, a pessoa põe a vida sentimental em primeiro lugar. Às vezes a pessoa põe a vida financeira, profissional, material em primeiro lugar. Tem pessoas precisando vencer uma determinada situação na vida, precisa de um milagre.
Mas às vezes o coração, Deus não está no coração da pessoa acima de tudo e de todos. E isto é muito ruim, porque quando Deus não está em primeiro lugar, alguma coisa está em primeiro lugar. Às vezes o marido está em primeiro lugar, acima de Deus. Às vezes a esposa está em primeiro lugar, acima de Deus no coração. Às vezes a pessoa põe filhos em primeiro lugar no coração. Às vezes a pessoa põe sua posição profissional em primeiro lugar. Às vezes a pessoa põe os bens materiais, a sua casa, o seu carro, os bens materiais em primeiro lugar. Então, existem muitos cristãos que muitas das vezes eles deixam de obter respostas importantes na vida, porque Deus sabe que o coração deles não está, eles não o colocaram no coração, Deus não está em primeiro lugar no coração deles. E quando Deus não está em primeiro lugar, isso impede muito que a pessoa seja abençoada. Inclusive é importante você verificar o seu coração. Você tem sua esposa, você tem que amar sua esposa, respeitá-la, considerá-la, diz a Bíblia. Você tem o seu marido, você tem que amar o seu marido, respeitar o seu marido, agir como uma mulher de Deus. Você tem filhos, você tem que amar os seus filhos, discipliná-los, repreendê-los, tratá-los com justiça, amá-los. Mas você não pode. Eu vou deixar o meu filho em primeiro lugar no meu coração. Às vezes o filho fala mais alto, está em primeiro lugar no coração. Às vezes a esposa, às vezes o marido. Em cristãos que ainda, mesmo ouvindo a palavra de Deus, o dinheiro está em primeiro lugar, é o que fala, é o Deus deles, porque o que está em primeiro lugar é o Deus deles. Às vezes a posição, o que Ana mostrou para Deus? Eu quero muito ter um filho, eu quero muito vencer essa impossibilidade que me traz tanto sofrimento, mas quem está em primeiro lugar no coração é o Senhor me dá um filho, e eu vou dar esse filho ao Senhor de volta. E diz a Bíblia, versículo 13, 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhes o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. O sacerdote disse: até quando estarás embriagada? Aparta-te desse vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer-lhe o sacrifício anual, e cumpriu seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficará para sempre. Amém? Então, ela, olha um pouquinho, passou o período de amamentar a criança. O que ela fez? Fielmente, ela pegou aquela criança e entregou para o sacerdote no templo.
ele vai servir a Deus agora para sempre. Deus deu, ela não pôs o coração, foi capaz de devolver o que Deus havia dado, e Samuel, desde pequenininho, cresceu lá no templo e foi sendo formado. Depois ele se tornou um grande profeta. Ana recebeu e devolveu. Por quê? Coração. Ela o via apenas uma vez por ano. E quando ela ia lá no templo e via o filho uma vez, não ficava lá, vou te levar de volta, Deus me deu, mas eu não quero devolver, não. O coração dela em Deus. E diz a Bíblia que o sacerdote a abençoava, dizendo que Deus dê a esta mulher filhos no lugar do que ela devolveu. E ela foi abençoada, depois ela teve vários filhos e várias filhas. E o testemunho dela ficou na Bíblia como um grande testemunho. Então, eu quero fazer uma oração antes da gente apresentar a Deus o nosso louvor. Eu quero fazer uma oração. Nem todos estão aí diante de uma impossibilidade ou precisando de uma grande resposta, mas se você está, inclusive, diante de uma impossibilidade, de uma adversidade, você diz: eu preciso de uma resposta. É muito importante que você olhe para a sua vida e verifique, inclusive, o seu coração. Não esqueça, veja o seu coração. Não esqueça que muitos cristãos foram abençoados, mas, infelizmente, eles não tiveram coração para saber conviver com as bênçãos de Deus. Não souberam. Tem gente que é abençoada materialmente, põe o coração no dinheiro, põe o coração no carro novo, põe o coração na casa que comprou, põe o coração no emprego, agora na empresa, nos negócios. Tem gente que se desvia depois de ter sido abençoado. Tem gente que basta ter um filho. É uma bênção? É. A Bíblia diz que filhos são bênçãos, herança do Senhor. É. Mas tem gente que teve um filho, uma filha, e se desviou porque pôs o coração no filho. Agora eu tenho um filho, uma filha, eu não preciso de Deus. Tem outros que não se desviam, mas às vezes estão dentro da igreja, mas eles veem os seus filhos como se fosse um Deus. Isso é um grande problema. Tem gente que foi abençoado sentimentalmente, conheceu alguém, namorou, noivou, casou, se desviou porque foi abençoado sentimentalmente. Então, é muito importante não apenas orar, dizer: Deus me abençoa, me responde, me dá a vitória aqui sobre esta impossibilidade, sobre essa situação, mas é muito importante verificar o coração. Para quê? Para ter capacidade de ser abençoado e permanecer com Deus. É preciso colocá-lo em primeiro lugar e mantê-lo em primeiro lugar. Então Ana foi tão abençoada como foi, não só por causa da fé que teve para buscar um milagre, mas por causa do coração que ela mostrou para Deus. Passou humilhação, era provocada, gemia, em momento algum se revoltou contra Deus. Em momento algum, não creio mais, não busco mais, não me volto mais. Em momento algum. Em cristãos que às vezes passam por uma situaçõezinha, eles abrem a boca e soltam um monte de coisa que não devia. Né? Murmuram, reclamam, se rebelam, Deus não foi fiel, Deus não sei o quê, eles jogam fora as bênçãos de Deus. E tem outros que, porque Deus não está em primeiro lugar dentro deles, qualquer bênção que vem estraga a coisa, prejudica. Deus abençoou, mas eles não tiveram capacidade para ser fiel e manter Deus em primeiro lugar. Então aquela mulher, ela, imagina você,
estéril, sofrendo, suportando uma outra rival, humilhada pela outra, viu o marido coabitando com a outra, gerou filhos com a outra, e desprezada na sociedade. Quer dizer, o desejo de ter um filho para vencer tudo aquilo era muito grande. Nem por isso ela pôs o coração no filho que Deus deu. Está aqui, passou o períodozinho. Quanto tempo aí para desmamar uma criança? Eu não sei quanto tempo. Quanto tempo? Sei lá, 1 ano? Quanto? Quanto tempo? De 6 meses é 1 ano. Então, aí depois você esperou tanto por uma coisa, aí Deus te dá. E ela não foi lá amarrada, toma aqui, ó, não queria dar não. Não, ela foi lá e entregou de todo o coração. E isso fez com que Deus a abençoasse muito mais. Teve vários filhos e filhas. E pôde glorificar a Deus muito mais. Então, vamos orar. Veja o seu coração. Independente se você está enfrentando lutas ou não, verifique se Deus está em primeiro lugar no seu coração. Ah, não, tem uma outra coisa que está em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar no seu coração. Independente se você está precisando de uma resposta ou não, ele tem que estar em primeiro lugar. Se ele estiver em primeiro lugar, aí esse é um caminho extraordinário. Você vai viver a sua fé e ele é Deus para responder. Amém? Fiquem de pé, feche os olhos, no nome de Jesus. Se o mar me submergir, a mão me traz à tona, para respirar e me faz andar, sobre as águas. Cante, tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. Minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão. Se o mar me submergir, a tua mão Me traz à tona. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha canção e o meu louvor. Por favor, feche os olhos, você se concentre melhor em Deus. Primeira coisa que o Espírito Santo quer que você faça é olhar para dentro de si e verificar o que está em primeiro lugar dentro de você. Deus está em primeiro lugar ou alguma outra coisa? Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. O tesouro significa aquilo mais valioso, precioso para nós. Se o coração está em Deus acima de tudo, Deus é o tesouro maior. Deus é a riqueza maior daquela pessoa. Mas há pessoas mantendo alguma coisa acima de Deus no coração. Ana desejava muito um milagre, mas ela provou na prática
que o coração estava em Deus acima de tudo. Em momento algum ela pôs o coração no filho, ou permitiu que o filho se tornasse um Deus dentro dela. Ela foi capaz de devolvê-lo, e Deus a abençoou grandemente. Quando Deus está em primeiro lugar no coração, o coração está na direção certa. Ó Espírito Santo, fale com cada pessoa que está aqui. Se há pessoas que têm mantido no coração alguma coisa acima do Senhor, se há alguma coisa no coração delas acima de Deus, que haja arrependimento e elas saibam colocá-lo acima de tudo, porque o Senhor é Deus, é a riqueza inestimável, incalculável. Não há, Senhor, uma riqueza maior do que tê-lo no coração acima de tudo e de todos. E esta atitude, este modo de viver, torna possível que se consiga agradá-lo. Eu peço também, meu Deus, em favor daqueles que estão precisando de uma grande resposta, quem sabe de um milagre, de algo que a capacidade humana não pode realizar, o braço humano, os recursos deste mundo, nada. Assim como Ana precisava de um milagre, só o Senhor poderia tornar possível que ela gerasse filhos. E o Senhor respondeu à oração dela, lembrou-se dela. Está escrito, lembrando-se o Senhor dela, ela teve um filho no tempo devido. Oh, responda-nos, Senhor, mais uma vez. Lembra-te daqueles que o têm no coração acima de tudo, e que estão aqui diante de uma grande impossibilidade, diante de uma adversidade ou de uma situação que tanto lhes tem afligido, e eles estão orando agora, pedindo: Deus, me dê uma grande resposta, me dê a vitória sobre o que está me afligindo, me angustiando, me fazendo sofrer. Senhor, eu peço em nome de Jesus, assim como o Senhor lembrou-se de Ana, lembra-te dos que estão aqui orando, pedindo por uma grande resposta. Não há nada que lhe seja impossível, Senhor. Não há nada que lhe seja demasiadamente grande, nada. Estenda a tua mão, meu Pai, para operar um milagre, para tornar possível, Senhor, que esta grande resposta sobrevenha o teu povo, e que o teu povo possa te glorificar, te exaltar,
Agradeça a Deus agora. Adore a Deus agora. Esqueça-se de problemas, de lutas. Agradeça-o, acima de tudo, pelo que Ele é, e não simplesmente pelo que Ele pode dar. Ana glorificou a Deus, dizendo que este Deus é o que faz com que a mulher estéril se torne alegre mãe de filhos. Ele é o Deus que exalta e que humilha. Ela pôde glorificá-lo. Oh, nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus de eternidade a eternidade. Tu és Deus infinito, poderoso, grande. O Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós e nos trazer salvação. O Deus que nos perdoou e nos perdoa. O Deus que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Deus que fez recair sobre nós a sua misericórdia. Ó, exaltado seja o teu nome. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, o Deus da nossa salvação, o Deus que não permitiu que fôssemos destruídos e condenados, mas nos trouxe para a sua salvação, para a sua presença. Senhor, aceite o nosso louvor e dê ao teu povo a tua presença. Toca em suas vidas, envolva as suas vidas. Aceite o nosso louvor. Lembra-te, Jesus, o Senhor afirmou, dizendo que chegaria dias em que o Pai procuraria os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então vem sobre o teu povo, sopra, Senhor, a tua presença sobre as suas vidas, envolva-os, renova-lhes as forças, que a tua presença produza de uma maneira mais forte a garantia de que o Senhor está conosco. Sim, a garantia de que mesmo vivendo em um mundo de aflições e lutas, não precisamos temer, porque seguimos àquele que venceu todas as coisas. Adore a Deus, receba a presença de Deus e receba, Senhor, o nosso louvor, a expressão de gratidão, de amor, de fé que parte de dentro de nós para contigo. Glorificado seja Deus. Receba a presença de Deus, seja tocado pelo Espírito Santo, seja envolvido pela presença de Deus, que produz força, vida em nós, que nos traz a garantia de que maior é aquele que está em nós do que o que está neste mundo. Aleluia. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Aleluia. Exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus. Adore a Deus, ofereça a Ele o seu louvor, a sua adoração, não só com os seus lábios, mas de todo o coração, e receba a presença de Deus, receba a vida, receba a força sobrenatural da presença de Deus. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu santo nome, Senhor, e que a tua igreja cresça na comunhão contigo. Aleluia. Perto quero estar. Aleluia. Adore a Deus.
junto aos teus pés. Oh, nós te adoramos, Senhor. Aceite o nosso louvor, Pois pra ser maior não há aceite a nossa adoração, Deus. que me render E te adorar. Feche os olhos e cante tudo que é em mim. tudo que há em mim. Quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Adore a Deus de todo o seu coração. Se comparado ao que ganhei, Não sou não sou apenas servo, teu amigo, me tornei. Te louvarei, te louvarei. Levante as mãos, adore a Deus. Não importa as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importa circunstância, adorarei. somente a ti, Jesus. Feche os olhos. Agradeça a Deus por todas as coisas. Agradeça-o acima de tudo, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Agradeça ao Senhor Jesus, que mesmo não tendo nada a oferecê-lo, entregou-se por nós. Agradeça ao Espírito Santo que abriu os nossos olhos espirituais, nos tirou do engano da ignorância espiritual e tornou possível que nós crescêssemos e entendêssemos que Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Agradeça-o por estar aqui e poder buscá-lo, poder ouvir a sua voz, poder envolver-se com Ele. Agradeça-o por todas as coisas. Oh, nós te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor preparou para o porvir, Senhor, porque o que o Senhor preparou para aqueles que te amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós te adoramos, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, entregamos as nossas orações, crendo que assim como o Senhor lembrou-se de Ana, o Senhor é fiel para lembrar-se daqueles que creem em ti e que o colocam acima de tudo e de todos no coração. Nós te agradecemos, e os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar.